Exaltado, glorificado, seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. Graça, verdade e paz seja com o Senhor, seja com a Senhora. Ao anjo da igreja é o título do nosso pequeno estudo. No livro de Apocalipse 2, no versículo 18, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria no Espírito. No livro de Apocalipse, nas 7 cartas, Apocalipse capítulo 2 e 3, todas as mensagens do Senhor para com as 7 igrejas, diz ao anjo da igreja que está. Vemos ali que são 7 mensagens, 7 anjos. É possível que, trazendo para os dias atuais, um ancião, um pastor, tenha até vigor para tomar conta de 2 igrejas. O Senhor cuidadosamente deu cada uma mensagem para cada um anjo das 7 igrejas. Isto significa que o Senhor abomina um homem, um anjo com 2 igrejas. Um anjo ministrando para 2 igrejas. Por que esta prática? Um homem com 10, 20, 30 igrejas. No próximo estudo, eu irei falar desta prática de um homem com várias igrejas, o que significa na atualidade. Apocalipse 3, versículo 13. Ali nos fala que nós devemos dar ouvido à voz, os conselhos do Espírito. Eu já disse em uma carta, estarei recapitulando em todas as mensagens que irei falar do Apocalipse. Não tinha nenhuma curiosidade para escrever sobre o livro de Apocalipse. Que o livro do Apocalipse é um livro de peso. É um livro que impõe respeito, muito respeito. E eu não tinha curiosidade para escrever sobre o livro do Apocalipse e me vir sem saber, sem perceber que estava falando sobre as revelações do Apocalipse. Nunca houve um tempo da verdade, das verdadeiras interpretações, fosse tão raro, tão difícil dentro das igrejas, como estamos vivendo na atualidade. Está cumprindo aquela profecia ou
a profecia. Amós 8, versículos 11 e 12. Que haveria fome na terra, traduzindo para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, que haveria fome na terra, não de pão, haveria sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Altíssimo. E eu diria que, como o juízo irá começar pela casa de Deus, vejam esta explanação do Santo Espírito. Primeiro, a ausência da verdade, das interpretações, das explanações, das revelações do Santo Espírito. Esta ausência da verdade está está hoje dentro das igrejas. A ausência da verdade, a ausência das revelações do Espírito Santo. E aí, nós podemos dizer por que o Santo Espírito está ausentando dos ministérios? Ou, a cada dia, praticamente ausentou. Alguém disse para mim, o senhor está falando sobre o livro de Apocalipse? Por que os pastores não falam sobre o livro do Apocalipse? Porque os pastores não vão levantar uma prova contra eles, porque estão dentro da grande Babilônia, dirigindo igrejas dentro da grande Babilônia. E se nós formos olhar no livro de Apocalipse, é o livro que todos os títulos pastorais, pós-graduação de pastores, nomes de ministérios, nomes de igrejas, você não vai encontrar isto lá. Por isso que muitos quebram a cara, desculpa usar esta expressão, ao se dizerem pós-graduados e escrever sobre o livro de Apocalipse, e quando chegam lá, são decepcionados. Eu não sou pós-graduado, não tenho nenhuma pós-graduação, e por isso a minha pós-graduação é mais de 40 anos com o rosto no pó, com os joelhos no chão, com o rosto no pó, pedindo a direção do Santo Espírito com toda a humildade. Eis o porquê o Santo Espírito ainda usa um pecador como eu para dar estas revelações. Todos os estudos que eu escrevi, do primeiro até o último, o Espírito Santo tem me assessorado de uma maneira rica e gloriosa. Por isso que a cada dia eu só tenho a glorificar, a agradecer esta presença maravilhosa do Santo Espírito. Então, há uma grande ausência do Espírito nas igrejas, ausência da verdade. Porque esta ausência das verdadeiras interpretações começou, está começando, está acontecendo
dentro das igrejas, para depois esta fome da palavra fora da igreja. Primeiro, fome da verdade, das revelações verdadeiras. Eis o porquê poucos na terra põem a cara para falar sobre o livro do Apocalipse. Então, ao anjo da igreja, por que um homem não pode dirigir duas igrejas? Por que um anjo, um pastor, não pode ter 3 igrejas? Ele não daria conta. O anjo, o Santo Espírito, só trabalha com o anjo perto. O pastor tem que estar perto. Pastor ausente do rebanho. Certamente, esta ausência do pastor iria causar danos às ovelhas. Então o pastor tem que estar perto. O anjo da igreja, ele tem que estar perto. Esta prática do pastor ter várias igrejas, nós vamos falar no próximo estudo, que é uma compilação da grande Babilônia. É uma compilação babilônica. Estes estão ajudando a compor o número 666. Então, irei falar no próximo estudo sobre o pastor que tem várias igrejas. Na realidade, o pastor que vai fundar uma igreja ou abrir uma igreja, ele quer colocar ali a sua marca, o seu nome, quando, na verdade, a igreja deveria ser casa de oração, não poderia ser rotulada a nenhum ministério, rotulada a nenhum pastor, porque é um lugar para salvar almas para o reino. Por isso, a igreja, os nomes, as placas das igrejas não têm nenhum valor diante de Cristo. Eis o porquê o livro do Apocalipse reprova todas estas práticas. Por isso, poucos são os líderes na terra que podem falar sobre o livro do Apocalipse, porque eles vão estar falando contra si mesmo. E tem que ter muita coragem, um pastor, para falar contra si mesmo no livro de Apocalipse. Que ao abrir a boca para falar do livro de Apocalipse, primeiro ele terá que falar sobre a sua fé, que ele é um babilônico, que a sua igreja está dentro da grande Babilônia, seguindo alguns rituais, costumes babilônicos, e que ele está totalmente reprovado pelo Santo Espírito. Enquanto isso, a esta fome da verdade dentro dos ministérios, dentro das igrejas, no livro de 2 Tessalonicenses 2:11, onde fala que o Senhor irá enviar ou permitirá a
operação do erro. Para aqueles que não creram na verdade, tenham prazer com a mentira, com a injustiça. E esta operação do erro, do engano, da mentira, está atuando quase em toda a terra. Rússia, China, Venezuela, Argentina e o Brasil está tendo um grande trabalho para não permitir que esta operação do erro impera também no nosso país. E muitos são os cristãos que estão com a palavra na mão e apoiando este sistema e não sabem que este sistema faz parte da operação do erro. Por quanto tempo o nosso país segurará este sistema? Não sabemos. Só sabemos que esta liberdade que ainda temos por pouco tempo, ela irá acabar muito breve. Porque é um cumprimento profético. É um cumprimento da profecia. No livro de 2 Tessalonicenses 2, ali fala sobre o homem do pecado, onde será revelado que eu irei falar sobre este homem do pecado, que tudo leva a crer que ainda não foi revelado. E eu sempre irei falar aqui que o livro da palavra, da Bíblia, jamais acusa alguém sem as provas concretas. Para lermos a Bíblia, a palavra, principalmente o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais sérios, mais pesados da palavra. Jamais a palavra acusou ou nos leva a acusar alguém sem as devidas provas. Se você disser que alguém é a besta, que alguém é o homem do pecado, temos que provar dentro da palavra e dar uma prova convincente. Não podemos sair por aí com falácias, acusando alguém sem dar as provas devidas. Então, esta operação do erro está na terra, já está operando. Muitos foram os líderes religiosos. Talvez você que está me ouvindo, o seu pastor ou os pastores, passaram a vida toda abrindo igrejas, abrindo ministérios, de jatinho para cima e para baixo, investindo nos melhores imóveis. Construiu 50, 100 igrejas. Hoje, se estes homens trocassem tudo que eles têm, que eles fizeram, por uma pequena palavra
interpretação do Santo Espírito, eles não encontrariam. Estes homens que passou toda a vida construindo ministérios, abrindo igrejas, andando para cima e para baixo, e esqueceram as recomendações do Santo Espírito nas 7 cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Santo Espírito diz aos líderes das igrejas. Então, estes que não deram ouvido ao Santo Espírito, hoje, por mais que eles queiram trocar tudo que eles fizeram por uma pequena revelação no Apocalipse, eles não conseguiriam. São aqueles que passam a vida toda correndo atrás dos bens materiais e no final da vida gastam, daria todos os bens materiais por ter uma boa família, por ter uma saúde capaz de pelo menos se alimentar. Exaltado seja a glória do Santo Espírito, que o Senhor, que a Senhora possa ser visitado, abençoado no seu dia a dia. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, abençoe esta água. Quem dela beber, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e vamos entrar em oração comigo. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, abençoe a vida deste homem, desta mulher, que está entrando em oração comigo. Visita o mesmo a sua mente, o seu espírito, o seu coração, o seu dia a dia, meu Pai. Dê-lhe entendimento da tua palavra na glória do Santo Espírito. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre todos aqueles que fazem parte do seu dia a dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.